E a convidada de hoje é Silvana Ribeiro, gerente de recursos humanos, que traz um olhar para comunicação, autoconhecimento e também desenvolvimento. Mas se prepara que hoje o episódio está recheado de notas mentais. Então, prepara o caderninho e vem assistir o notável podcast de hoje. Silvana, queria te agradecer por ter aceitado nosso convite aqui no Notável Podcast. Silvana Ribeiro, então. Primeiro te apresenta, Silvana, que depois eu já engatei um monte de pergunta aqui, mas eu vou deixar tu te apresentar. Fala pra gente quem é a Silvana. Combinado. Então, muito obrigada pelo convite. Eu Gostei muito. Acho que são espaços bem importantes de fala, assim. Muito obrigada. Bom, eu sou a Silvana, né? Silvana Ribeiro. Sou administradora. Tenho aí uma caminhada em outros, tenho alguns pós, enfim, mas muito mais voltado para a gestão de pessoas. Então, a Silvana é gerente de recursos humanos, né? Estou gerente de recursos humanos, como eu digo, né? Sou mãe do Felipe, de 23 anos, da Letícia, de 19, sou esposa do Luciano, né? E mãe do meu pet Guga, que eu não esqueço dele, porque é meu filhinho menor. É parte da família, tá certo. Então, eu tenho uma trajetória aí bem bacana, assim, construindo no olhar pessoal, né? E caminhando junto com o profissional. Então, uma construção bem legal em olhar para gestão de pessoas, fui buscando isso. E hoje, então, eu sou gerente de recursos humanos e sou bem feliz com a minha profissão. Duas coisas me chamam a atenção. Quando eu peço para tu te apresentar, a humanização que traz, né? Sou mãe, sou esposa, sou mãe de pet. Porque nós mulheres somos tudo, né? Esse olhar para o todo mesmo, né? Quando que tu percebeu, então, que tu queria lidar com gente e não só com processo? Eu acho que há muito tempo, assim, com 14 anos, eu fui trabalhar no comércio, né? E desde lá no comércio, eu já tinha esse dom, assim, de olhar para as pessoas, né? Comércio, tu tem meta, tem vendas, né? E eu trabalhava numa loja de tecidos, né? E eu nunca esqueço que eu tinha uma colega, que era também minha colega da Fundação Bradesco, e ela vendia, ela tinha um olhar para a meta, e eu não conseguia vender se aquilo não fizesse sentido para mim. Eu lembro que ela vendeu uma vez uma camisa verde-limão com uma calça assim, tipo um laranja. E a pessoa saiu, comprou, ela super vendeu, ótima vendedora, mas eu não era. Porque eu ficava pensando, gente, isso não combina, né? Como é que tu vendeu isso? Verde-limão para uma pessoa, né? Para uma camisa e tal. Mas ele gostou, eu precisava vender. Então, ali que eu despertei que para mim era muito mais do que uma venda, né? Eu precisava fazer sentido, né? E eu sempre fui muito isso na minha caminhada, de fazer sentido, de olhar para as pessoas, né? Então, comecei a trabalhar em estágio, em contabilidade, pela Fundação Bradesco, que eu fiz técnica de administração lá. E daí entrei tudo. Não me adaptei muito com os números, embora eu sou boa em números, né? Mas não era aquilo para mim. E daí eu estava substituindo uma licença maternidade. E no final ali da licença maternidade, a pessoa retornar, o meu gestor na época me disse: Silvana, eu gostaria muito de ficar contigo, gostaria de saber se tu gostaria de ficar conosco. Daí eu vou desligar a pessoa e tal. Daí eu digo: não, eu não consigo ficar num local que vai ter que ser outra pessoa sair para que eu assuma. Eu estou começando a minha vida, né? Ela está ganhando, né? Tá começando a vida de outro jeito, sendo mãe, ela precisa mais do que eu. E eu acabei saindo. E isso foi criando a minha essência, né? Eu acho que eu já tinha essa essência de olhar para as pessoas, mas isso foi maturando mais. E daí eu entrei em RH. Depois que tu entra no RH, tu é pessoas, né? E eu costumo dizer que não é aquelas pessoas num olhar romantizado, né? Eu sou muito pé no chão, né? Eu tenho os dois lados, coração, emoção e razão, né? Então, como eu sou administradora, eu acabo colocando sempre isso, né? Mas eu tenho o olhar, tá na minha essência. Eu digo que é o meu DNA, né? O meu DNA veio assim comigo e eu só desenvolvi. Que sorte eu tive de entrar na área de RH e ter lindos professores, porque eu digo que tudo que eu sou
foi muito dos meus mentores da minha jornada, assim, né? Então, eu comecei numa empresa maravilhosa, muito humana, né? Com profissionais muito humanos, muito sêniores, e que me ensinaram a aprimorar isso que estava em mim escondido, que eu não sabia muito o que que era, né? Lá na loja de vendas, eu achava só que eu não tinha o dom para vender. Uhum. Mas, na verdade, era muito mais. Eu gostava de lidar com gente, né? Porque eu sempre digo, assim, quem está em RH, quem entra em RH, precisa gostar de gente. Eu não posso ir para RH achando, o RH é isso, o RH é aquilo. Ou alguns dizem, né, o RH não faz nada, então vou para lá. Não é verdade também. Trabalha muito, a gente faz muita coisa que ninguém vê. Mas tu precisa ter o brilho no olho, tu precisa te encantar com aquilo que tu faz. E eu sempre fui apaixonada por estar olhando para a gente, pensando no sistêmico, né? E eu sempre tenho uma frase que eu digo sempre para minhas equipes, assim, mesmo como estagiário, tu tem que ser um excelente analista, um excelente supervisor, gerente, enfim. Por quê? Pessoa. Exatamente. Tu tem que ser mais do que o processo. Tu tem que pensar na empatia de se colocar no lugar do outro. Porque o óbvio não é óbvio. É outra frase que eu uso sempre assim, com a minha equipe. Então, trabalhando em RH, tu vai entendendo que se colocando no lugar dos outros, e isso só vai aprimorando muito mais ainda aquilo que tu já tem na essência. Então, é bem isso, né? Não é nada que agora estou querendo caminhar para mentoria. Já fiz várias formações de terapias integrativas, porque eu acho que nós somos um ser, né? E a gente precisa estar bem em todas as pontas, né? Não só no profissional, a gente tem que estar bem no mental, enfim. E isso é a construção que eu acho que vem um pouco da essência, né? E daí, quando tu tem uma essência, tu entra na área que tu gosta, que te faz brilhar o olho, só vai. É o alinhamento dos É o planetas. alinhamento dos planetas. Tem tanta gente infeliz nas suas profissões, né? Com certeza. Então, talvez porque não encontraram ainda o que realmente gosta de fazer, né? E eu tive a sorte que entrei numa área que eu me apaixonei e estou há 33 anos. Desde sempre na mesma área se desenvolvendo, Me né? desenvolvendo. E como que é para ti hoje ocupar um cargo bem representativo, né? Em um grupo, uma empresa gerida por homens, né? Como é que é ocupar esse espaço? Sabe que para mim é muito tranquilo, né? Eu nunca tive esse problema, assim. Eu sei que as mulheres precisam estar sempre se posicionando mais, né? Em várias frentes, assim. Mas eu sempre fui muito acolhida, né? Por onde eu estava e sempre, eu acho que tudo é o posicionamento. É tu saber o que tu estás falando, né? Eu acho que a gente precisa ter domínio naquilo que a gente acredita, né? E estar se posicionando. E eu acho que ao longo da trajetória, a maturidade, né, que vem do tempo de experiência e a idade, a maturidade, ela vai te ajudando a te posicionar. Perfeito. E eu acho que uma coisa que a senioridade de tu estar passando por todas as etapas de carreira, sabe? Então, eu comecei como assistente, fiquei um tempo de assistente, daí começou a, né, me dar a coceirinha, eu quero mais, daí fui para analista, maturei um analista, fui para supervisão, maturei em supervisão, fazem praticamente 20 anos que eu estou como gerente, né? Então, tem uma maturação. E daí o teu posicionamento, realmente, assim, eu estou numa empresa que tem muito mais homens, né? Mas nem por isso deixam de valorizar as mulheres que estão na autogestão. Perfeito. Né? Então, eu me sinto super respeitada, super posicionada. E eu acho que as coisas acontecem também pelo teu formato, assim, pela tua construção de carreira, de experiência. E para mim é muito tranquilo, assim. Não tenho... Eu brinco que, às vezes, é até interessante, né? Porque quanto mais madura tu permanece na tua profissão, tu fica até mais audaciosa, né? Porque daí tu fala o que tu pensa, né? Tu vai sabendo quem tu é. Exatamente. Perfeito. E eu acho que sabe quais as brigas que valem a pena, né? Exatamente. Tu vai criando um empoderamento diferente. Com assim, certeza. Né? Com certeza. Nada como a idade e a gente saber do autoconhecimento também. Exatamente. Da gente, né? O autoconhecimento é fundamental. Saber os gatilhos que tu tens numa reunião. Perfeito. Né? No momento
ir conhecendo as pessoas, onde que tu tem que calar, onde tu tem que falar, né? Onde tu precisa escutar. Ter uma comunicação assertiva, né? Eu acho que isso é o grande diferencial também. Muitas vezes a gente não sabe se posicionar enquanto mulher numa comunicação assertiva, né? E eu acho que a gente não tem que se vitimizar também, né? Eu acho que espaço tem para todo mundo, com certeza. né? E a gente tem que ir buscando nossos espaços. Eu acho que é isso, assim. A gente vai caminhando e vai construindo. Né? Existem, claro, conflitos de gêneros, né? Exatamente. Mas falando um pouquinho sobre os conflitos de gerações. Como é que funciona para organizar todo mundo? Galera nova, galera mais velha, e fazer todo mundo entender que precisa trabalhar junto por um propósito maior. Como é que faz isso? É bem desafiador, né? Eu acho que nós estamos numa geração bem no momento de gerações, né? Bem desafiador, um momento bem desafiador. Mas eu acho que eu sempre digo, a semana passada nós estávamos num programa de liderança onde a consultora falou e eu super concordei. Agora eu estou usando a frase dela, que na verdade nós já estivemos nessa geração, né? Então nós já tivemos essa idade, né, dos entrantes agora no mercado de trabalho, e nós também éramos pessoas desafiadoras para a geração que lá estava, claro, né? Então isso acontece. Eu acho que essa mistura a gente precisa aprender uns com os outros. Isso acontece quando a gente tem a humildade de saber que eu vou aprender com a nova geração que está entrando e eu vou poder ensinar, né? E eu acho que isso muitas vezes as pessoas esquecem, né? E sabe que uma coisa que ajuda muito, eu acho que as pessoas que têm filhos, adolescentes ou que têm filhos, se posicionam no mercado com essa diversidade de gerações de forma diferente. Né? Mais empática, tu acha? Mais empática, né? Mais empática. E eu vou dizer até por mim, assim, eu trabalho muito com jovens, né, de aprendizagem lá na empresa, sou responsável pelos projetos, enfim. E eu comecei a aprender muito mais quando meu filho entrou no mercado de trabalho. E ele começou a perguntar, mãe, falaram sobre isso, o que quer dizer isso? E daí eu acenei, poxa vida, eu falo tanto do óbvio, não é óbvio, né? E eu preciso passar para esses jovens o que quer dizer um 13º, o que quer dizer umas férias, o que compõe. Eu acho que quando a gente tem a humildade de ouvir o jovem e que ele faz uma pergunta porque realmente ele não sabe, não é porque ele quer te provocar, é porque ele não sabe. E está tudo certo não saber, né? E eu acho que nós estamos num momento, claro que tem várias questões, os jovens também vieram nessa geração para nos mostrar um outro olhar que a nossa geração não teve. Uma troca. Uma troca, né? Porque a nossa geração, pelo menos a minha, né? Que já é diferente da tua, nós viemos muito para o trabalho. Perfeito. Né? E eles não. Eles é qualidade de vida. Precisa fazer sentido para eles. E quantos da minha geração trabalham infelizes em profissões que não fazem sentido? Porque tem que trabalhar. Ou porque não tiveram a coragem de virar a chave. Perfeito. E vem o trabalho de outra forma, né? Exatamente. É aquela coisa... Eu tenho uma coisa comigo, assim, que... Claro, lidando com o privilégio que eu sei que existe, né? Da minha parte. Mas das pessoas que vivem esperando o final de semana. Ou o domingo, pelo amor de Deus, a musiquinha do Fantástico. Mas, meu Deus do céu, chega a me dar uma angústia. Como é que a pessoa passa 5 dias esperando 2, gente? Sabe? É uma coisa assim que, tipo... se não tá satisfeito com aquilo do teu dia, né? Porque tu passa 8 horas, pelo menos, né? Eu pelo menos 8 horas trabalhando. Então, assim, como é que não vai ser um negócio que dá brilho no olho? E então os jovens vieram muito para isso. As novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho têm uma tolerância menor a certos modelos que nós tivemos muito mais persistência em aguentar certos padrões, né? Sim. O padrão é trabalho, casa, né? E eles não. Se eu não estou feliz, eu vou sair. Mas tu sabe que agora tu me lembrou um caso, né? Eu tenho meu tio, eu chamo ele de tio Dudu. E o meu tio tem cerca de 50 anos. E o meu vô, pai dele, né? Tem 86. E o meu avô ficava muito angustiado cada vez que o meu tio chegava e falava, pedir demissão, porque agora eu vou para um novo desafio.
como assim? Pediu demissão. Uhum. Não era para ficar o resto da vida numa empresa só, mas eu fiquei mais de 40 anos na mesma empresa. E ele fala aquilo assim com muito orgulho, né? Então, assim, uma não compreensão também, né, das gerações, entre as gerações, né? E eu lembro muito, assim, do meu tio falando isso, né? Tipo, não, eu não tô me sentindo desafiado, eu acho que eu posso mais, eu quero ir além, então eu vou indo. E vai galgando o espaço, assim, e saiu do Rio Grande do Sul e foi para São Paulo, de São Paulo voltou pro Rio Grande do Sul, foi pro Paraná, hoje tá no Paraná, e eu vejo a angústia do meu avô. Porque eu não sei como é que ele tá. Né? E aquele medo, da insegurança, é muito mais pela insegurança. A segurança e a insegurança, elas são marcas dessas gerações? Eles, sim, eu acredito que sim. Eles não... eu acho que tem uns olhares. A insegurança, muitas vezes, vem na impaciência, né? Na questão da ansiedade das coisas acontecerem, né? Mas eu acho que eles não se prendem. Então, assim, a segurança para eles de dizer que vou ficar 10 anos não existe mais. Eu lá na empresa, já digo, gente, esqueçam, o máximo é a média 2 anos. E olha lá. E tá tudo certo, né? Entender a rotatividade. Entender a rotatividade. Perfeito. Então, tem históricos já de posições que não passa de 1 ano, 1 ano e meio. Então, as empresas, se não mudarem alguns conceitos, não vão conseguir reter, né? Reter é importante. Reter é importante se tu tem uma agilidade no contexto profissional, porque eles querem tudo muito rápido, né? Sim. Muito rápido. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas aí cabe a nós do ensinar, né? Como que as coisas funcionam, né? Quebrar os nossos paradigmas, né? Agora mesmo a gente está com um estagiário que ele é muito bom, né? E ele que plantou as regras dele. E a gente precisava do conhecimento que ele tem, né? E daí a gente, assim, no primeiro momento, nós nos chocamos. Poxa vida, mas é ele que está ditando o contrato de trabalho dele, né? Chegou ontem, amigo. Alô? Mas ele se valorizou, ele se posicionou. E daí a gente fez o nosso olhar, né? Poxa vida, mas ele tem um conhecimento que nós estávamos 2 anos aprendendo e aí não estava no nível dele. Tá tudo certo se ele vir implantar e dedicar o trabalho dele, ficar 1 ano, 6 meses e querer sair, tá tudo certo. Nos 6 meses ele já contribuiu. Então, eles estão nos aprendendo a quebrar paradigmas e nós precisamos, enquanto outras gerações, ensiná-los aos limites, né? As regras de boa convivência, né? E, às vezes, a gente tem receio de fazer isso, porque a gente tem medo de perder um talento, né? E eu sempre digo, né, que nós, enquanto pais, temos uma missão muito grande, né? Porque tem uma questão da geração, mas tem uma questão da nossa educação, né? Com certeza. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. É muito porque grande. Nós estamos, eu comecei me apresentando, né? Nós estamos nos 2 papéis. Eu tenho a Silvana, que é profissional, e a Silvana, que é mãe. Perfeito. Se eu quero um profissional que atenda todos os requisitos do mercado, como que eu estou sendo uma mãe para educar? Perfeito. Né? Então, eu acho que nós, enquanto pais, vamos precisar dar limite, porque também é uma geração muito ansiosa, né? Então, às vezes, a gente não quer... mas será que não vai dar algum problema psicológico? Será que não vou criar um trauma? Será que... Então, os medos que ficam dentro da nossa mente, né? E isso é no mercado de trabalho. Mas esses medos também vão. Eu já entendi que é minimizar trauma. Porque trauma vai ter, entendeu? Em todas as gerações tem. Exato. E a gente lida com isso. Isso faz parte do desenvolvimento humano. É isso aí. Né? Mas tu sabe que, assim, agora tu falando sobre isso, né? Sobre essa ansiedade. O meu filho tem 7 anos, o Gael. E tudo era para ontem. Tudo era para ontem. E eu tenho uma coisa que eu desenvolvi com ele, e eu passo para ele, passo para a Tena. Claro, ele entende mais por ter 7 anos, né? Então, meu papo com ele parece que é de igual, assim, né? E eu sempre falo para ele, meu filho, existem 3 tempos na vida. O teu tempo, o tempo do outro e o tempo das coisas. As coisas acontecem quando tem a junção dos 3 tempos. Porque o teu tempo é um, o meu tempo é outro, e pode ser que o tempo das coisas seja outro, né? Então, de incutir essa questão na cabeça dele também, e também na minha, e também de quem ouve, de que existe, assim,
precisa de um alinhamento, né, isso. para as coisas acontecerem. Mas olha que lindo que tu está ensinando pro teu filho, né? Porque daí, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai entender, ele vai lembrar. Isso a gente e é por repetição, né? Então a gente precisa estar sempre lembrando disso, né? E eu acho que a gente aprende muito com eles. A gente aprende tecnologia, né? Eles pegam um celular e tem uma habilidade de criar um vídeo, uma edição, tudo no celular. A gente precisa aprender isso com eles, né? Então, tem várias coisas que eu acho que é uma troca no mercado de trabalho. Com certeza. E que nós estamos vendo só, muitas vezes, o negativo. Porque eles não param, porque eles não ficam, porque eles não querem. Eles estão numa outra batida, né? Eles vieram para nos ensinar outras coisas. Assim como nós também ensinamos outras coisas para os nossos antepassados, entende? Então, Perfeito. eu acho que é isso. Essa mistura de gerações, ela é muito rica se a gente souber aproveitar, né? E nós vamos precisar criar outros estímulos, né? Porque não é mais só salário, né? Que antes se falava, o salário não é mais só salário, é o propósito, é o que eu estou fazendo aqui, é entender os porquês, por que eu estou fazendo isso, né? Eu não vou fazer. Qual o meu papel? Qual o meu papel? Perfeito. Né? No olhar sistêmico, então a gente vai precisar mostrar, olha, teu papel é esse, tu está dentro desse contexto, né? Faz parte disso. Senão, é uma reinvenção das empresas também. Empresas, principalmente das empresas, né? Porque as empresas não são paredes, são pessoas, né? Sim, claro. Organismos vivos. Organismos vivos. E organismos vivos estão ali com várias gerações e aprendendo e ensinando. E, então, se a empresa, nas suas políticas, né, no olhar das suas lideranças, não mudarem isso, é o que eu digo, gente, aceita que é mais fácil. Então, o que pode fazer? A comunicação assertiva, né? Até, às vezes, esses dias estava passando ali, eu estava passando na empresa e tinha 2 jovens caminhando assim, pensa bem, não tem um Wi-Fi liberado, imagina! Então, a gente vai ter que começar a entender, né? E vai ter que explicar, olha, não tem liberado, porque aqui nesse ambiente de trabalho, ele não é seguro se tu ficar mexendo no telefone, então tu não pode ficar com o telefone. Mas a gente precisa saber dizer não, né? A gente precisa, mas se tu não explicar, vai parecer que é uma regra e ele vai sair. Sim. Isso eu não vou me adaptar. E pode ser que mesmo explicando, ele não vai se adaptar. Tá tudo certo, né? A gente vai precisar criar metodologias para trazer um contexto diferente nas organizações, mas elas vão precisar de se adaptar também. Se nada mudar, vai ficar difícil de manter cada vez mais essa população que está entrando, esses profissionais que estão entrando. Então, eu acho que é um reaprender de todo mundo. E como que faz para capacitar lideranças, e especialmente lideranças femininas, nesse ambiente assim, que a gente vê um movimento muito grande feminino, né? As mulheres tomando seus lugares, né? Então, como que a gente faz para capacitar a liderança feminina? Eu acho que é capacitando. É podendo criar programas dentro das organizações que tragam essas discussões de uma forma muito clara, né? Por exemplo, agora, semana que vem, nós vamos ter a Semana da CIPAT. Nós vamos estar falando sobre esse papel, né, feminino também dentro das organizações, sobre a inteligência emocional dentro dos ambientes. Nós vamos estar falando sobre assédio, né? Então, todo o universo. Todo o universo, exatamente. E nós precisamos falar sobre isso. E eu acho que as empresas também não podem permitir isso, né? E eu sempre tive muita sorte, eu digo, né? Que eu sempre trabalhei em ambientes que nós falávamos, e falo hoje no ambiente que eu estou, sobre isso. E eu acho que a gente precisa bloquear, né? E empoderar as mulheres, né? De poder falar, de ter um ambiente seguro para poder contextualizar quando está acontecendo alguma coisa, né? Poder entender. Poder entender. E que não é porque muitas mulheres vieram de uma geração que se acontece alguma coisa, a culpa é minha. Perfeito. Né? Então, eu acho que são fóruns. Agora, semana que vem, a gente vai fazer também fóruns de conversa, né? Que as mulheres também vão poder estimular, né? Poder trazer alguma coisa e poder falar através de uma roda de conversa sobre essas pautas. Então, a gente precisa criar dentro das organizações essas pautas para que as mulheres consigam se sentir seguras naquele ambiente. O primeiro passo seria a comunicação? Comunicação assertiva. E não basta comunicar, né?
Porque eu posso ter uma ótima comunicação e não tá fluindo, né? Não conectar Não com o outro lado. exatamente. A outra pessoa pode não entender o que eu estou querendo comunicar, né? Então, é o reforço, comunicação repetitiva, né? E as lideranças precisam, tanto masculina e a feminina, se prepararem para isso, né? Porque o conhecimento também, às vezes a gente também delega muito para a empresa, né? Para as instituições. E nós precisamos nos preparar. Com né? certeza. No autoconhecimento, falaste do autoconhecimento, né? O que é o meu gatilho? Quais são os meus traumas, né? O que eu preciso tratar dentro de mim? Né? Quais são os meus limites? Quais são os meus limites? Porque o que a gente, às vezes, percebe é que cada um enxerga de um jeito, né? Talvez aconteça alguma coisa dentro do ambiente que, para mim, eu nem notei que aconteceu. E para outra pessoa tem uma conotação muito grande. Perfeito. Então, isso nós lidamos na área de recursos humanos, né? Então, quando nós recebemos alguém para um atendimento, eu sempre instruo as minhas meninas da minha equipe, né? Que a gente precisa ter empatia, mas a gente também precisa trazer assim a luz da pessoa, né? Como é que bateu isso para ti? O que está por trás disso, né? Então, às vezes, tem alguma coisa que traz assim de um assédio. Poxa, mas ele me deu um bombom. Mas será que ele não quis te agradecer, né? Será que não foi uma coisa pontual de que ele disse, poxa vida, muito obrigada pelo dia de hoje, está aqui o bombom, né? Será que isso realmente é um assédio, né? O que bate isso para ti? Né? Como que tu comunicou também o teu desconforto, pessoa, né? Isso. E tem uma coisa muito legal, assim, da comunicação assertiva, que é tu falar do teu sentimento, né? Então, tu falou para a pessoa justamente como é que eu vou interferir. Tu chegou a falar com a pessoa que tu te sentiu assim, que tu não gostaria, né? De ter recebido aquele bombom, por exemplo, né? Então, eu acho que trabalhar com mulheres e líderes é isso, é empoderar, é comunicar, é acolher e também trazer à luz do teu autoconhecimento, né? Não se faz um programa, não se faz um processo de desenvolvimento de uma liderança se a pessoa não se conhece. E eu acho que é uma jornada muito particular também, né? Porque tu tem que estar preparado, né? Assim, tipo, eu sempre imagino que na minha cabeça eu sempre trouxe isso, que eu deveria estar capacitada para quando a oportunidade surgisse, né? Então, não só capacitação Mas isso é muito profissional. da mulher, né? Isso é muito da mulher, né? A mulher tem essa coisa que a gente tem um chicotinho, né? Faz o tempo todo. Eu preciso estar pronta para isso. Pronta para quando surgir a oportunidade, eu tô pronta, entendeu? Porque eu tenho que me sentir pronta. Exatamente. Não basta eu estar pronta, eu tenho que me sentir. Isso é a segurança, esse é o teu S da segurança que tá batendo em ti. É exatamente isso. E eu tinha que me sentir pronta. Se tu me perguntar se eu fui pronta todas as vezes de desafios, não, tá? Assim, não mesmo. Mas a gente aprende, né? Mas foi fazendo, foi indo e foi, opa, isso é menor do que eu imaginava, né? E descobri na gente também, né? Então, super concordo contigo, assim, quando tu fala sobre essa capacitação, que ela tem que vir de todos os lados, mas principalmente de dentro. E também tem o auto... A gente precisa se desenvolver, né? A gente precisa saber o que está nos incomodando e também buscar. Não depender só do outro, não depender da empresa, né? Em conversas de carreiras, isso é importante de falar, né? O que tu está fazendo? Muitas vezes a mulher quer, eu quero... por que eu não estou na liderança? Eu acho que eu tenho perfil. Por que eu não estou lá? Mas tem um olhar também de uma caminhada. O que tu está fazendo? Como tu disse, eu tenho que me sentir segura. Isso não pode extrapolar, mas uma base tu tem que ter. Claro. Aquilo que eu falo, né, da minha frase. Mesmo como estagiária, tu tem que ser uma excelente analista, porque quando surgir a oportunidade, né? Mas também não precisa estar o chicotinho, né? Tem que ter a medida certa do autoconhecimento, sabe? E como que tu vê, assim, o papel da terapia nisso? Porque quando a gente fala sobre isso, eu só penso assim, graças à minha psicóloga, graças ao meu desenvolvimento, sabe? Por ter esse olhar mesmo, assim, para a saúde mental. Eu acho bem importante, tá? Eu entendo muito importante, né? Eu acho que a terapia ajuda muito, né? Mas, infelizmente, ela não é acessível para todo mundo, né? Então, assim, tem uma grande parte da população que se faz disso muito bem, né? E eu acho que é super importante. Eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que nós estamos adoecendo muito mentalmente pela pressão do dia a dia, pelas cobranças. Pela necessidade de atualização o tempo inteiro também, né? Cobrança também, né?
E eu acho que isso faz parte, mas a gente tem que ter a dose para não ir para uma doença emocional, né? Então, a terapia ajuda muito isso. Mas eu acho que ter um bom amigo, às vezes, para desabafar, né? Quando tu não tem condições, né? É poder falar sobre, né? Não ficar intra e não comunicar a ninguém. Eu acho que poder abrir, sentar com a tua mãe, né? Sentar com alguém que tu confia e dizer o teu sentimento. Eu acho que as pessoas falam muito pouco dos sentimentos que as pessoas têm, sabe? Então, às vezes, a gente não está feliz num relacionamento, ou tem alguma coisa que não está legal, ou no trabalho, a gente não chega e não conversa. E prefere, às vezes, pedir uma demissão, né? Ou terminar um relacionamento, né? Ou prefere ignorar o filho porque não está conseguindo chegar e conversar com o filho, sabe? Eu acho que a gente precisa exercitar muito mais a comunicação falando o que eu estou sentindo. Então, se a gente tem isso muito forte, isso vai aos poucos, né? Não tem dinheiro para uma terapia. Vai abrindo os caminhos. Vai abrindo os caminhos, sabe? Conversa com um amigo, com alguém que tu confie, conversa com um colo de mães, resolve muita coisa. E eu acho que é isso, mas daí tu tem que criar os teus momentos, sabe? O que não dá é para ti ir fechando e daí vai adoecendo. Perfeito. Porque quando tu não fala e tu não cria esses fóruns, qual é a minha parte? Eu tenho várias frases, mas tem um contexto que a gente sempre tem o nosso 50% e 50% do outro, né? Para fechar os 100%. Perfeito. Se o meu 50% não tá legal, eu tenho que falar para o outro 50%, porque ele não vai adivinhar, né? Então, ele não vai ler o teu pensamento se tu não falar, né? E também o ser humano não gosta de receber crítica, né? Então, se eu falo no olhar de crítica, poxa vida, tu chega todo dia atrasado, não vai descer bem. Poxa vida, por que tu não me avisou que tu foi em tal lugar antes de chegar em casa, né? E isso, às vezes, vai criando os monstrinhos que a gente vai criando, entende? Vai adotando. Então, se eu colocar, poxa, quando chega atrasado, isso dá um baita no impacto, porque olha só, eu tinha uma programação, eu tinha uma gravação agendada, tu não conseguiu chegar no horário, olha só como que a gente teve que atrasar. É como isso me afetou. Exatamente. E como que eu me senti. É exatamente, é sentimento. Não é sobre julgar a ação. Não é sobre julgação. Eu acho que a comunicação assertiva te ensina a tu não julgar, exatamente. Ninguém gosta de ser julgado. Eu não gosto. Ninguém gosta de ser julgado. Então, isso, se eu não tenho grana para fazer terapia, a gente precisa ter outros estímulos, né? Então, eu preciso dizer assim, olha, isso me acionou, isso eu me senti assim, eu fiquei triste porque tu chegou atrasado, a gente tinha combinado de almoçar juntos e tu chegou atrasado, né? Isso não ficou, eu fiquei triste, né? A gente pode combinar de outra vez, tu pode me avisar? Olha, uma comunicação assertiva, eu não te julguei, né? Eu te com foco na solução. Com foco na solução. Não no problema. Não no problema, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais se autoconhecer para ver os gatilhos que a gente tem, né? E já fomos para outro caminho, né? Que delícia, que coisa boa, achei ótimo. Eu acho que é isso, assim. Então, mas a terapia é muito bom. Me fala uma coisa, existe mesmo essa tese que tanto fala no empreendedorismo de que existe perfil CLT e existe perfil de quem não é CLT? Tu sabe que está criando esse rótulo, né? Pois então, ouvi bastante sobre isso. Eu já fui CLT, hoje empreendo. Acho que fui bem nas duas coisas, estou tentando dar o meu melhor. Mas se ouve muito isso, assim, sobre o perfil de quem é CLT e o perfil de quem topa o empreendedorismo. Eu acho que vou falar por mim, eu já estive nos dois papéis, tá? E vou entrar de novo no paralelo aí no outro papel. Tá. Mas o que acontece? Eu acho que o empreendedor, ele corre mais risco, né? Então, tem um pouco do teu perfil, né? Tu corre mais risco, né? Como é que tu lida com aquilo? Como é que tu lida com aquilo? Tem a questão financeira, né? Que dinheiro não traz felicidade, mas se tu não tiver, talvez não, né? Abala todo o resto. Abala todo o resto, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele tem esse olhar do risco maior, talvez, do que o papel da segurança que a CLT traz, né? Então, tu precisa ter outras características. Tu precisa, por exemplo, vamos trazer o exemplo de RH, né? Eu sou gerente de recursos humanos, tá? Eu tenho,
todo um contexto financeiro mensal de CLT. Uhum. Se eu vou para uma consultoria como RH, eu preciso ter outras características. Eu preciso ter uma veia comercial, né? Porque eu preciso me posicionar, ser negociadora no meu papel de CLT. Mas no empreendedor eu tenho que ter muito mais, né? Porque eu vou precisar vender o meu negócio, né? Eu vou precisar estar presente fazendo comercial. Se eu começar pequeno, não tiver uma estrutura de comercial por trás de mim. Então, tem essas diferenças de perfis que eu acho que sim, existe. Uhum. Mas tanto no CLT quanto no empreendedorismo, tu é profissional igual, né? Tu precisa fazer as tuas entregas, porque senão tu não se mantém. Uhum. Tu não te mantém numa empresa se tu não tem aí o teu olhar de entrega. No empreendedorismo também não, né? O que talvez dê um esforço maior até no empreendedorismo, por isso que eu acho, né, bárbaro isso, porque tu precisa estar num outro posicionamento. Uhum. Tu precisa ter conteúdo, tu precisa ter muito mais, né? Tu é sozinho muitas vezes, né? Tu constrói, tu não tem uma equipe para dividir, muitas vezes tu faz tudo, né? Então isso exige muito mais competências, né? Do que tu tá no meio corporativo, numa CLT, que tem tudo mais segmentado, né? Então assim, no olhar corporativo e empreendedor, eu acho que é nesse sentido. Perfeito. E os jovens estão com esse mito, né? Eu tenho 2 em casa, então trazendo de novo, né? O meu filho entrou já no CLT, Uhum. e porque eu acho que daí é nosso exemplo também, né? Eu trabalho, né? Então, meu filho seguiu na minha vida, trabalho. Uhum. A minha filha, que é mais jovem, está noutra geração já do meu filho, ela diz, mãe, Deus me livre de trabalhar tanto quanto tu trabalha, né? Eu quero trabalhar de outro jeito. Qualidade de vida. Qualidade de vida, eu quero acordar de manhã, ir para uma academia e depois poder ir trabalhar. Uhum. Então, é uma outra batida. Então, eles entendem que no empreendedorismo eles vão ter isso. Uhum. Mas quando tu cai no empreendedorismo, tu descobre que tu trabalha muito mais do que a CLT. Exato. Então, 24 horas por dia, basicamente. exatamente, assim, né? porque quando eu estava no papel de consultora, eu trabalhava isso, né? Isso. Não tem sábado, não tem domingo, 7 não tem dias por feriado, semana, 24 horas por não dia. tem férias, né? Uhum. Então, eu acho que as novas gerações vão também entender que, ok, dá para ser as duas coisas e tá tudo certo. Mas cada um tem ali o seu olhar também de o quanto que não é tudo isso. Uhum. Né? O seu pró, seu contra. Exatamente. Tudo tem os seus prós e seus contras. Uhum. Então, o CLT tem, o empreendedorismo também tem. E tá tudo certo. Cada um tem o seu perfil, vai se achar, mas também precisa se sustentar. Precisa ter o desenvolvimento, precisa ter autoconhecimento, precisa ter tudo. Vai ter, dependendo da tua profissão, clientes que dentro do meio corporativo são os colegas, vai ter clientes desafiadores, né? Como no ambiente corporativo, então tu vai ter que aprender tudo, entende? Perfeito. Então, para mim, é um mito que está se criando, mas que eu acho que os dois são muito parecidos. Perfeito. Não... Segredo para ser um bom profissional? Ou qual a competência desejada do momento? Como é que tu vê isso? Eu acho que um bom profissional, assim, ele precisa ser muito resiliente. Ele precisa ter visão sistêmica, né? Eu acho que cada vez mais está trazendo muito a questão comunicação, né? Um ser empático, sabe? Assim, de poder ver uma visão mais humanizada e não só resultados. Porque eu sempre trago... Resultado é extremamente importante, nada se sustenta sem resultados. Mas se eu não tiver o olhar humano com as pessoas, vai ser mais difícil alcançar meu resultado, né? Então, eu acho que essas competências, assim, de humanidade, sabe? De tu entender que as pessoas são seres humanos, né? E ter um olhar de negócio, de poder entender que tu precisa ter disciplina, que tu precisa ter uma visão sistêmica, entender os porquês de tudo, fazem um bom profissional, sabe? Nada cai do céu, não existe almoço grátis, né? Papai Noel não existe. Sinto informar que coelhinho também não. Então, eu acho que tu precisa te construir e, principalmente, né? Os teus valores. Perfeito. Né? Eu acho que tu tem que ter os teus valores, assim, de ética, né? Um valor que eu acho que eu nunca abro mão é ética, né? Então, tudo que eu procuro ou na vida profissional ou nas minhas relações é o contexto ético das questões, né? Eu acho que
é uma relação de confiança. Então, tu tem que te formar em pilares de valores, né? Porque daí tu vai conseguir estar dentro posicionado, seja no corporativo, seja no meio de empreendedorismo, tu vai conseguir te manter, né? E vai estar feliz contigo E vai também, estar feliz né? contigo. E qual é o segredo, agora entrando em segredo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas qual é o segredo para nunca ter sido demitida? A gente tá falando de mais de 30 33 anos, eu nunca fui demitida. 33 anos. Sabe que eu tinha um diretor que me dizia, cuidado com o que tu pede que eu vou poder atender. Mas, não, calma, chefe, calma, chefe. Eu acho o autoconhecimento, eu sempre tive muito autoconhecimento. E eu, em recursos humanos, eu sempre pensei, eu preciso passar um ambiente saudável para as pessoas. Se eu não estou feliz, como que eu vou transmitir para as pessoas se eu não acredito mais, né? Então, eu sempre trouxe isso muito na minha veia. É a tua venda lá da camisa verde-limão. Exatamente. O meu propósito, sabe? Então, o meu propósito, assim, E eu sempre quis sempre mais, sabe? Então, assim, claro, no tempo maior do que a nova geração. Mas eu sempre, entendendo os processos. E eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, de nunca passar por cima de ninguém, né? Então, se eu queria ser um analista ou ser uma liderança, e eu já tinha um colega meu que estava assumindo aquela posição, eu não me enxergava em estar tirando aquela pessoa daquela posição para eu entrar, né? Então, eu sempre tive muito isso, muita lealdade. Então, mas principalmente esse meu DNA, assim, de idealização. Eu preciso acreditar e o meu propósito. Então, eu fui construindo as minhas saídas sempre. Então, não estou feliz, eu construo minha saída na empresa, saio numa boa, seleciono, treino outra pessoa, deixo a pessoa ali e saio feliz. Então, foi sempre o meu formato de agir com transparência. Motivar ou inspirar? O que dá mais certo? Eu acho que inspirar. Por quê? A gente precisa inspirar as pessoas. Porque motivação é de dentro, né? E a inspiração, a pessoa está te enxergando, né? É liderar pelo exemplo, né? É a pessoa chegar, poxa vida, a Silvana tem essa trajetória, eu quero também construir uma trajetória de sucesso, né? Então, tu inspira pelas tuas ações, né? Então, como nós estávamos começando falando lá, eu chego, faço café, eu sou gerente. Mas tem gerentes que não vão lá passar o café. Eu chego, eu passo, porque ali eu estou inspirando as pessoas, sabe? Eu vou para uma sala de reuniões, é eu que monto a sala de reuniões, eu vou lá, faço café, sabe? Eu não preciso... Então, é inspirar pelo exemplo, sabe? É o olhar humano das relações, sabe? Então, o que eu sou por eu estar gerente? O que eu sou mais do que outra pessoa? Nada. Eu só estou gerente, né? Eu sou um ser humano tanto quanto as pessoas que estão na minha volta. Então, inspirar é isso, é trabalhar pelo exemplo, é mostrar a tua construção, né? Eu tenho uma construção de vida também, de que tudo que eu tenho hoje foi pelo meu esforço. Então, assim, é inspirar, entende? Se essa caminhada é possível, para outras pessoas também é, né? Então, eu acho que isso é inspiração, é olhar para ti e dizer assim, poxa vida, que bacana, né? Tinha tudo para dar errado e deu certo. E eu acho que isso é muito mais do que motivar, né? O brilho é mostrar o teu brilho no olho, é te manter do jeito que tu é. Fiel a ti. Fiel a mim, a tua essência. Me fala uma nota mental. Eu já anotei várias notas mentais aqui ao longo do episódio, mas me fala uma assim que seja representativa para ti, assim, que tu tem na tua mente que é um norte teu. Eu acho que um norte, assim, é ter otimismo, né? Eu acho que tudo é possível, né? Então, a gente precisa saber como nós vamos fazer isso, mas tudo é possível, né? Então, é acreditar em ti mesmo, sabe? Então, eu sempre construí, eu comecei lá com um sonho e eu permaneci no sonho, né? Então, eu acho que a gente precisa ser inspirador para a gente mesmo, né? Então, o olhar é poder saber que tu tem que ter o teu propósito e ser inspiração para ti mesmo, né? E mantendo isso, não adianta ter um propósito e desistir no primeiro degrauzinho, né? Porque a caminhada vai ter pedrinhas, né? E tu vai precisar se recompor. Então, ter o teu autoconhecimento e buscar, né, o que tu quer com otimismo,
E a minha filha que sempre diz, né, mãe, tu sempre vê o lado positivo das coisas. Até quando ela está me contando uma briga de uma colega na época da escola, ela disse, mãe, eu estou te contando isso, tu sempre vê o lado positivo. Eu disse, mas tudo tem um lado positivo. Olha o aprendizado que tu está tendo. Se isso aconteceu, o que tu está aprendendo com isso, né? E eu acho que é isso. Às vezes a gente aprende pouco, né? E eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo. Qual é o meu 50%? Eu sempre pergunto, qual é o meu 50%? Se deu alguma coisa errada, o que é meu? Né? O que eu poderia melhorar para melhorar os 50%? Então, eu te dei mais do que um. Né? Olha aí, vários, mais vários. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente acreditar e que tudo vai dar certo, né? As gurias, eu brinco sempre, né? Eu digo, no final tudo dá certo, né? Então, a gente precisa acreditar nisso, né? Então, acho que é esse olhar. Eu acho que faz sentido. E o que te faz uma mulher notável? Eu acho que é o meu olhar, assim, de humanidade, né? Eu acho que eu sempre vou olhar o olhar do outro, né? Eu acho que... E o meu processo de crescimento, de determinação, né? Eu acho que eu tenho uma determinação, eu tenho um olhar de... Dificilmente tu vai brigar comigo, porque eu vou te falar de um jeito que eu vou te convencer de certa forma, né? Então, eu acho que o olhar de propósito, de essência, eu acho que faz muito sentido, assim, quando tu diz, poxa vida, vou me inspirar, essa pessoa é notável, porque, poxa, ela me inspira pela essência que ela é, pelo olhar humano que se tem, pela construção de vida, né? Tanto de vida pessoal quanto vida profissional, né? Então, eu acho que ser notável é isso, é tu te manter de forma ética, com uma postura, né, humanitária, tendo humildade, porque não adianta tu desenvolver a tua carreira e não tendo humildade, né? Passando por cima das outras pessoas. Então, na minha trajetória, ninguém pode dizer assim, poxa, a Silvana derrubou tal pessoa para entrar em tal lugar. Não, eu fui construindo a minha trajetória. Então, eu acho que isso é ser notável, é tu entender o teu propósito e tu seguir a tua trajetória com os teus esforços, né? E outra frase, nunca é sorte, né? É porque tu te esforçou por isso, né? Não existe Papai Noel, né? Então, é isso. Eu acho que ser notável é poder te posicionar do jeito que tu tem que te posicionar, mas não perdendo a tua essência, né? Eu acho que tu não pode perder a tua essência. E se tu não tá legal, não tá feliz, tu tem que dizer. O outro não tem obrigação de saber, né? Então, é tu te posicionando e construindo essa tua trajetória em cima de questões sólidas de valores. Antes de encerrar o episódio, eu quero agradecer. Tu viu só? Passou assim, né? Falei, vai ser um bate-papo e foi mesmo, né? Que coisa boa. Antes de encerrar, então, o episódio, te agradecer. Eu quero agradecer também o apoio da One Beauty, que é a nossa apoiadora aqui do Notável Podcast. Agora sim, posso agradecer a tua presença ilustre aqui. Silvana, que delícia, que papo gostoso, tranquilo, autoconhecimento. Olha, várias palavras nortearam, né? Autoconhecimento. Muito também sobre essa questão de desenvolvimento, né? A gente fala aí das pessoas pulando de um lado para o outro, né? Muitas vezes, assim, e te ver há 33 anos na mesma área, se desenvolvendo e se posicionando de uma forma a inspirar. É inspirador para todo mundo. Quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite, falado um tema tão importante que é a área de recursos humanos, né? Que norteia as empresas de modo geral, né? Parece que a gente às vezes falha no básico, né? Que é na comunicação, que é no se relacionar, e são coisas que parecem ser tão pequenas, mas que fazem toda a diferença, e todos esses insights que tu trouxe pra gente é uma baita gratidão que eu tenho. Muito obrigada mesmo. A você, adorei também estar aqui, poder compartilhar. A gente poderia ter 2 horas aqui, que assunto nós teríamos. Com tranquilidade, né? Muito obrigada. Obrigada Silvana. Estou sempre à disposição e é um prazer falar sobre isso, né? Eu gosto muito de falar, eu acho que a gente precisa estar o tempo todo em desenvolvimento contínuo, né? Aprender, tem que ser nosso match, assim, né? E eu acho que isso, quanto mais nós falarmos sobre isso,
mais pessoas a gente vai atingir. E mais assunto tem, né? Exatamente. Porque uma coisa vai conectando na outra. Muito bom. E a gente descobre que não tem um segredo. Tem São vários. Obrigada, Muito Silvana. obrigada mesmo.